Saudações, amigos! A próxima aula vai mostrar a vocês alguns erros comuns na elaboração de um produto cartográfico e na sua apresentação. Tá? Os erros que serão apresentados, eles enfatizam principalmente a questão da poluição cartográfica, a poluição de muitos, no caso, objetos ou camadas sendo referenciados e apresentados em um mapa. Existem outros erros que nós não abordaremos com tanta profundidade, né? Principalmente os erros de interpretação causados pela ausência dos principais elementos do mapa. Outros erros são direcionados à generalização das bases cartográficas, principalmente quando se trabalha com shapefile ou com KML. A generalização, por exemplo, ocorre quando você quer fazer um mapa de 1 para 50 mil usando uma base shapefile de 1 para 250 mil. Então você não verá, entre aspas, alguns objetos que não foram detectados na elaboração da base de 250 mil. Outro erro que nós observamos é na escolha do layout final do mapa. Por exemplo, existem municípios que se apresentam no formato ou no padrão paisagem, mas a folha escolhida é de retrato. Ou vice-versa, municípios que se apresentam no formato retrato, mas o layout da página é de paisagem. O que acontece? Sobrará na área do mapa principal espaços em branco que não são adequados, porque não são importantes de serem apresentados. Ou seja, na escolha do layout para a impressão do mapa final, municípios na orientação paisagem devem ter mapas no formato paisagem. Municípios ou polígonos ou outros vetores no formato retrato devem ter escolhido o papel no formato retrato. Outro erro importante de ser falado é quanto à escolha para exportação do seu mapa, seja JPEG, seja PDF, e a seleção do DPI correto, né? Dot per inch, pontos por polegada. Quanto maior o DPI da imagem, mais qualidade o produto final vai ter, né? Eu geralmente escolho no formato PDF porque eu acho que se perde resolução quando a gente exporta para JPEG, ou GIF, ou TIFF. Porém, na hora da impressão, acontecem alguns erros na impressão do formato final do mapa, porque a impressora pode não ter a fonte, né, de determinado tipo de letra que foi usado no seu mapa. Então, é possível que no seu mapa impresso não apareçam palavras com acento ou caracteres especiais. Então, atenção quando for exportar e imprimir mapas no formato PDF. Outro erro de extrema importância de ser falado é quanto à sobreposição das camadas, né? Nós sabemos que para elaborar um mapa no QuantumGIS, no ArcGIS, no TerraView ou em outro tipo de software, nós devemos obedecer uma hierarquia na organização das camadas, que vem da seguinte forma: primeiro ponto na parte de cima, segundo linha e por fim polígono. E logo embaixo do polígono nós temos as imagens matriciais ou os dados raster. Se acontecer algum erro na organização dessa hierarquia, por exemplo, o polígono ou a imagem raster vier por primeiro, ela vai ocultar os elementos menores, ou seja, os pontos e as linhas. Se eu tiver vários pontos ou várias linhas, eu tenho que ver qual é a camada mais importante para aparecer em cima e depois eu vou colocando as menos importantes embaixo. Então, deve-se observar a hierarquia na organização das camadas ou layers que são organizados no software de geoprocessamento.
Erros comuns em mapas. Eu vou apresentar para vocês, como eu falei no início, alguns mapas que eu identifiquei pequenos erros ou grandes erros que podem influenciar no entendimento do produto cartográfico. Aqui nós temos dois mapas de um mesmo atlas, tá? É um atlas infantil para crianças, porém eles têm que ter, né, um cuidado no repasse da informação, na transmissão, na construção do conhecimento. Estes mapas carecem de normatização geográfica, falta a orientação, o norte geográfico, apesar de ter ali um planetinho indicando o lugar do continente ou país no mundo, falta uma legenda de cores mostrando por que essas cores são pintadas dessa forma. Eles possuem uma indicação de legenda, né? Porém, ela não é perceptível para o usuário de forma automática, né? Nós vemos aqui que ele tem uma preocupação de identificar o objeto por números, né? Aqui, ó. Porém, as cores não estão bem definidas. De que se tratam as cores? E falta a escala. Vocês viram em outro vídeo que nós apresentamos os elementos do mapa, né? E a escala é imprescindível para que o usuário do mapa entenda o nível de diminuição do real para representar na folha de papel ou na tela do computador. O uso de pictogramas são excelentes para ensino, né? Para você usar no mapa desenhos, eles são adequados para o nível de ensino infantil ou inicial da leitura cartográfica. Porém, em outro mapa eu vou falar do problema da generalização do uso desses desenhos. Aqui nós temos mais dois mapas, também de um mesmo atlas. Estes mapas não possuem orientação. Olha, vocês percebem que ele não possui nenhum mapa de situação, o norte geográfico. Não possui mapa de situação, que é a localização, mas possui legenda e escala. Tá? Eu evito, quando eu vou fazer o mapa, colocar uma moldura tão grossa. Tá? E geralmente, aqui a coordenada eu coloco, digamos assim, deitada. Coloco assim. Tá? Então, o mapa tem que ser belo, tem que ser técnico e tem que ser científico. Então, atenção na hora de finalizar o mapa. Vejam se ele está bem apresentável. Este mapa não apresenta projeção. As cores escolhidas não são adequadas para representar a temperatura. A variável visual cor, ela é utilizada para representar a temperatura do frio para o quente ou do quente para o frio, né? Que vai do azul mais escuro até o vermelho mais intenso, mostrando as áreas mais frias e as áreas mais quentes. As cores aleatórias aqui não são adequadas para mostrar, né, os climas mais quentes e mais frios. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de elaborar um mapa, levando em consideração essas variáveis, né? Alguns mapas é importante falar qual é a projeção, né? Para que o usuário mais entendido, digamos assim, no assunto, geralmente a gente coloca a projeção nas extremidades do mapa, né? Projeção de Mercator, entre outras, para que o usuário entenda como foi feito, né, o cálculo, digamos assim, matemático para a representação daquele espaço, porque as projeções não são similares, né? Elas deformam ou distorcem algumas informações de acordo com o uso delas para a elaboração do mapa. O mapa contém informações incorretas, como, por exemplo, o município de Santo Antônio do Tauá. Então, pessoal, a gente vê alguns mapas também que na hora da elaboração a informação foi colocada de forma incorreta. Aqui nós temos cidades principais, capitais de estado ou país. E nós vemos aqui o nosso município do estado do Pará, Santo Antônio do Tauá. E o município de Santo Antônio do Tauá, ele fica próximo da região metropolitana de Belém. Então, essa localização está incorreta.
O mapa, esse mapa faz parte de um atlas, né, divulgado e vendido no Brasil todo. Porém, quando o paraense pegar esse mapa, ele vai errar, né, quando tentar localizar o município de Santo Antônio do Tauá. Então, o mapa tem que ter cuidado na indicação da informação para não induzir o leitor e o usuário do mapa ao erro. Esses dois mapas também são de um mesmo atlas. A forma do mapa de situação é interessante. Olha só, o autor colocou no mapa, o mapa de situação o próprio globo terrestre, o mapa mundi, né? Contudo, são mapas confusos, não atualizados. Por quê? Trata-se da mesma coleção de edições de anos diferentes. Tá? Não houve novidade, então alguns mapas, quando eles são lançados numa edição mais atual, eles têm que ter a informação mais atualizada. Veja no mapa mais atual, que é este aqui, que não há informação diferenciada, né? Não há informação nova. Geralmente, os mapas que não têm informação nova são mapas físicos, geológicos, geomorfológicos, cuja a informação do mapa ela demora ou décadas, milênios a serem atualizadas. Mas mapas sociais ou de geografia humana, as informações mudam mais rapidamente. Aqui eu estou mostrando para vocês uma atualização em termos de legenda que o mapa mais atual teve. Nota-se somente que o primeiro não tem legenda diferente do segundo. Tá? Aqui também duas imagens da mesma publicação. Na mudança de edição, alterou-se as cores, mas a divisão dos países ao fundo dos mapas da segunda edição estão mais apagados. Então, cuidado, olha, na hora de representar um mapa, desenha com uma cor mais nítida para que o usuário, o leitor, entenda o que está sendo representado. Aqui a agropecuária, também dois mapas de edições diferentes, mas da mesma autora. Na mudança de edição, nota-se alteração na dinâmica do fenômeno, pela indicação de setas, tanto no mapa à esquerda quanto no outro. Então, olha, aqui se usava setas, né, no mapa de situação, no mapa de localização. Já na segunda edição, as setas e a dinâmica é colocada no mapa principal. Agora, atenção, pessoal, cuidado no relacionamento do mapa principal com os seus submapas, digamos assim. Se as informações secundárias têm que estar ligadas diretamente à informação principal do mapa, no caso agropecuária, países petrolíferos e áreas industriais. Tem uma relação, mas é muito pouca, países petrolíferos, áreas industriais com a agropecuária. Na segunda edição, nós já temos as informações de agropecuária com exportadores de alimentos e com subalimentação crônica. São dois temas que estão mais próximos de comparação com a temática principal do mapa, que é a agropecuária. Aqui nós temos também dois mapas de edições diferentes, mas da mesma coleção, sem modificações aparentes, visto que o que está sendo representado não se altera em um curto período de tempo, que é a geologia. Contudo, o título deveria ser Mapa de Geologia, ou Mapa Geológico, porque quando a gente chama um mapa de físico, ele pode mostrar hidrografia, clima, vegetação, geomorfologia, geologia e etc. Então, esse é um termo genérico, tá? Que a gente tem que evitar generalizar o título. Ele tem que ser o mais próximo do conteúdo que o mapa representa. Aqui também nós temos o mapa político, dois mapas. O primeiro aqui está mais riscado, que é um atlas que já foi usado, né? Mas dá para a gente perceber a informação que eu quero passar.
A nova edição, que é a edição da direita, melhorou quanto à sua apresentação. A cartografia também é arte, deve ser apreciada quanto à questão estética. Note que o mapa está muito mais bonito, está mais colorido, apesar de ter alguns nomes muito juntos aqui e pequenos, que pode dificultar a sua leitura. Mas é interessante a gente deixar o mapa o mais apresentável possível dentro das convenções cartográficas que a gente conhece. Essas duas imagens, fazem parte de um mesmo atlas. Eles têm mapas esteticamente bons, cores adequadas e mostram o tamanho, mostram a dinâmica do espaço. Contudo, é necessário ver o tamanho do texto que se refere ao mapa. É importante, meus amigos, que a gente valorize o conjunto da informação. Então, se o mapa não tem texto, não se preocupe de mostrar a informação textual, porque ela deve vir acompanhada em uma outra página, talvez. Mas se o mapa tem um texto do lado, esse texto também tem que ser valorizado. Então, a fonte tem que ser bem perceptível, né? A gente nota que há uma valorização, uma grande valorização da imagem do mapa, mas uma subvalorização do texto que acompanha essa imagem, tá? Os dois têm que estar acompanhando a informação que quer ser repassada, acompanhando de forma adequada, obviamente. Aqui nós temos um mapa de um livro didático, mapa sem normatização cartográfica, não tem limite político, não tem título, não tem legenda, não tem, os limites seriam extremamente importantes aqui para que o leitor entenda, né? Tratam-se de pontos, cidades, eu não sei a informação ao certo, mas ele não traz informação suficiente para que eu entenda de onde se trata. Tá? É o mapa das proximidades da Irlanda do Norte, de Dublin, né? Mas que me deixa sem o texto de apoio, eu estou perdido. E o mapa, meus amigos, ele tem que ter uma certa independência do texto de apoio, porque eu não sei se o usuário vai levar ele só ou acompanhado do texto para apresentar em algum lugar, por exemplo. Aqui nós temos um outro mapa sem normatização cartográfica, sem legenda, sem escala, que dificulta, né, a leitura e o entendimento dele. Aqui nós temos um mapa de de um livro de geografia, confusão nos nomes dos países, nas cores e no uso das variáveis visuais. Há muita confusão. O mapa está poluído. Verifique que ele mistura informação de relevo, aqui ao fundo, com informação de países, localidades, né? Tem muita informação que polui o mapa. A poluição visual na cartografia é um dos principais problemas a serem corrigidos. Tá? Então, quanto mais informação o mapa tiver, provavelmente mais poluído também ele vai estar. Por isso, a importância da cartografia temática, para que a gente apresente uma temática mais importante no mapa e não junte várias temáticas no mesmo mapa. A gente poderia dividir esse mapa aqui em 2 ou 3 outros submapas ou outros mapas, né? De geografia física, com relevo, de localização de capitais ou países, a própria ampliação de áreas separadas fariam outros mapas muito mais interessantes. Olha só a poluição visual do mapa. Esse mapa mostra uma série de processos que vêm ocorrendo, né, no território africano, mas a gente verifica que há uma poluição. Os símbolos são normatizados ou foram criados pelo autor? Atenção para as variáveis visuais, para as convenções cartográficas. Os símbolos não podem ser colocados aleatoriamente e eles não podem poluir o mapa com muita informação. Tá? Olha, não tem um título, né?
Então, se esse mapa não tiver acompanhado de um bom texto, eu não sei de que ele se trata. Quer dizer, eu sei porque eu estudei um pouco, mas a gente tem que dar condições para que o usuário leia o mapa e o entenda. Idem ao interior, também muita informação junta que causa aqui uma poluição visual desse mapa. Olha só, idem ao interior, muita informação, parece que o mapa está sujo, é muita informação que polui, né, o próprio mapa. Distribuição da população, será que não seria mais indicado transformar esses pontinhos, essa nuvem de pontos em um polígono, né? Ou então aumentar a fonte das informações das capitais? Mas aí vocês percebem que há uma poluição visual aí evidente. Aqui, esse mapa muito poluído. Mistura informações de relevo com dados de continentes, países, informações históricas em vermelho, difícil de ler. Vocês têm que ter atenção muito para o fundo do mapa e as palavras, né? Se as palavras vão ser lidas de forma adequada, né? Porque, olha, mistura a cor vermelha das informações históricas com a seta vermelha com um fundo que é marrom, né? Quase avermelhado. Então, cuidado com essas informações, tá? Elas denotam uma poluição visual que atrapalha a leitura do mapa. Qual o título? A legenda está pouco visível, apresenta noções de relevo, mas as cores são adequadas? Eu deixo para o aluno entender. Esse mapa aqui é muito interessante. Ele acompanha um atlas, tá, que não tem informação textual, não tem um texto antes. Né? A cor de fundo do mapa não é adequada, né? Não destaca as palavras no lado direito, olha só, as palavras em branco com fundo escuro, mas um pouco claro, então há um problema. O aluno ou usuário que tiver problemas visuais, vai ser difícil ele ler essas palavras que estão aqui. E o título? Onde está o Rio Amazonas? E a questão dos parques? Por que tem essa discussão se o mapa não apresenta nada sobre essa temática? Então, é um quiz, tá? São uma série de perguntas sobre esse mapa aqui. Responda ao quiz. Parques nacionais. Você sabia que o Brasil é o maior país da América do Sul? Não sei, né? O mapa não me dá condições de comparar o Brasil com todos os outros países. A hidrografia. O rio Amazonas é uma das principais bacias hidrográficas do Brasil. Parques nacionais. Você sabia que o Brasil tem 44 parques nacionais? Essas informações, pessoal, não dá para saber por quê. Porque o rio Amazonas não está aqui e os parques nacionais não estão localizados. Então, o texto dessa imagem está desconectado com o mapa. Isso é um problema que a gente identifica quando o autor do texto do livro não é o mesmo autor do mapa. Então, nós percebemos que eles não conversam. O texto não está conversando com o mapa e vice-versa. Tá? Nem a legenda ajuda, porque na legenda aqui não tem hidrografia, não tem ponto de parque. Né? Então, isso aqui, para os alunos do livro, os usuários e leitores do livro, vai ser muito difícil entender o que o mapa está querendo ajudar ou não o texto que o acompanha aí do lado. Esse mapa aqui, percebe-se que a graduação de cor se repete, bem como o mapa continua sem escala e sem orientação. Então, olha, eu não sei dizer porque todos os mapas estão em cores tão parecidas, tá? Então, uma pessoa também, um usuário que tem um problema de comparação de cores, de percepção de cor,
vai ser difícil para ele distinguir essas cores nos continentes. O mapa se mostra incompleto, sem orientação, escala, projeção, está poluído. Os dados poderiam ser mais atualizados, levando em consideração que o Atlas, onde esse mapa está situado, ser de 1996. Então, olha, não é uma informação atual para o ano que ele foi produzido. Ele foi publicado em 96, mas a informação sobre migração da população é 70-80, não tem 80-90 no mapa posterior. Tá? Então, na elaboração do produto cartográfico, procurem o dado mais atual para ajudar vocês a ensinar melhor, a transmitir conhecimento. Vejam esse mapa aqui. A geometria está irregular, né? Essa geometria está errada. As cores são fracas e não tem o nome dos principais corpos de água subterrâneo. Né? É uma informação aqui sobre o potencial de água subterrânea no Brasil, mas não me dá o nome dos corpos d'água. Olha, isso que é o problema da poluição por meio da generalização. O mapa está poluído, generalização das informações pontuais. Esse mapa quer mostrar a localização de determinados tipos de animais no território brasileiro. Mas quando eu coloco um animal tão grande, quase no estado do Amapá todo, eu estou dizendo que este animal é comum em todo o estado. E pode não ser, ele pode ser endêmico. Né? Então, cuidado no uso de figuras pictóricas, de desenho de animais ou de pessoas, porque ele generaliza em uma grande área, como se ele tivesse ocorrência, rica ocorrência, em toda a área que ele está representado. Né? É importante falar isso porque algumas figuras pegam o estado todo, e a ocorrência pode não ser o estado todo. Mapa temático poluído. Vejam que as informações estão muito próximas. Esse atlas aqui, onde foi produzido esse mapa, ele tem o tamanho de uma folha A4. Então, os nomes ficam difíceis também de serem identificados, muito menos a localização do objeto ou fenômeno que eles estão representando. Veja que ele é tendencioso e preconceituoso ao classificar os tipos de população de cada região. Na região norte, há alusão ao atraso tecnológico. Então, se vocês tivessem a oportunidade de ler esse texto aqui, que o acompanha, ele é tendencioso a mostrar que na região norte não há tecnologia, as pessoas... a ideia de que as ruas têm jacaré, que tem serpente, e é meio preconceituoso esse tipo de informação. Cuidado na elaboração dos mapas que vocês vão produzir no futuro, para que não haja alusão a preconceito de raça, etnia, cor, religião, o que for. Estas bandeiras poderiam estar em outro lugar. Né? Então, pessoal, meus amigos, usem a área do mapa para colocar mapa. Né? Há uma valorização, eu acho, desnecessária para mapa, para as bandeiras dos estados, né? No mapa que assim torna o produto cartográfico feio, né? Ele não está belo com essas bandeiras, elas poderiam estar em outros lugares, até porque não há relação aqui da bandeira direta com seu estado. Tem um nome embaixo, mas o usuário vai ter que trabalhar um pouquinho para identificar. Vejam que a localização das Rosas dos Ventos muda de acordo com o mapa. Na padronização de um mapa, mantenha a Rosa dos Ventos sempre no mesmo lugar, a legenda sempre no mesmo lugar, o título sempre no mesmo lugar, para que o usuário, no passar de um mapa para o outro, não tenha o trabalho de ficar procurando os elementos do mapa. Interessante como está disposto o relógio mostrando os diferentes fusos horários. A ênfase na ilha se deu devido ao fuso horário diferente das demais regiões do país. Então, olha, aqui nós temos o arquipélago de Fernando de Noronha,
há uma ênfase porque o fuso horário lá é diferente das outras regiões do Brasil, né? Então esse mapa aqui não nós não estamos buscando só problema no mapa, só erro, mas também nós elogiamos né? Apesar de ter algumas situações aí que vocês podem verificar por vocês mesmos. Vejam esse mapa, mapa de difícil leitura, né? É muito difícil ler esse mapa porque há muita informação. Se o autor fizer um zoom em áreas menores e diminuir essa legenda só para essa área, esse mapa fica melhor compreendido. Há uma poluição visual muito grande, além das legendas ter a fonte muito pequena. Diversos livros ou atlas, eles utilizam de fotos para acompanhar o mapa. Porém, a foto deve estar localizada no mapa, né? Não pode ficar solta. Nesse mapa aqui não há indicação do local de onde as fotos fazem parte. As fotos estão soltas no mapa. Então, se fizesse aqui no mapa uma seta ou uma linha de onde ele se localiza, eu estou colocando de forma aleatória, tá, meus amigos? Ficaria muito mais fácil para o leitor identificar as fotos, né, as paisagens que estão neste mapa. Aqui, difícil entender se é uma legenda. Esse mapa aqui é uma figura de um atlas, tá? Aqui mostra a classificação dessa imagem de sensoriamento remoto, na identificação de outros tipos de feições, porém não tem uma legenda para que identifique essas feições. Então fica difícil entender do que se trata. Se é político esse mapa, a ênfase deveria ser dada aos limites e não aos recursos naturais, como os rios ou mesmo as estradas, que estão poluindo o mapa. Tá? Não tem o limite político-administrativo dos estados, dos municípios. Há uma ênfase aos rios e também às estradas. As estradas fazem parte de um mapa político, mas a gente não consegue entender de onde para onde. Vai porque o limite de forma poligonal não está descrito, não está apresentado. Olha, novamente, distribuição da população por cor ou raça. Então, alguns conceitos, eles devem ser colocados com cuidado, né? Nesse momento que a gente vive, todo cuidado é pouco ao politicamente correto, porque o mapa não pode induzir ao preconceito. Eu coloquei esse mapa aqui, ele pode não ser preconceituoso, só para chamar a atenção à temática. Tá? Então, o mapa é preconceituoso? Nós temos aqui cor e raça, né? Eu já vi alguns debates em que raça não é um conceito apropriado a ser utilizado, principalmente para os seres humanos. Então, onde estão as raças? A cor preta ou negra? É parda? Então, atenção, meus amigos, para a indução de preconceito do mapa que vocês vão fazer. Então, essas são algumas identificações que eu fiz, né? Vocês podem ter suas próprias conclusões na leitura dos mapas que vocês vão trabalhar. Essas foram as minhas. Cuidado na elaboração do mapa. Ele tem que ter cuidado como um texto deve ser cuidadoso. Né? Ao transmitir a informação, ao comunicar uma informação e um mapa que está inscrita ou desenhado em um mapa, mostre o mapa antes de publicar a um colega, mostre o mapa antes de publicar ao seu professor, ao seu orientador. Entregue esse mapa para outro leitor para você verificar se ele está sendo compreendido por outros ou só para você. Então, um dos principais problemas na divulgação do mapa é que o autor divulga depois que ele somente viu. Então, ele não fez o teste para saber se realmente outras pessoas estavam entendendo ou entendem o mapa que foi elaborado. É uma sugestão. Terminou de fazer o mapa, mostra para alguém para ver se está sendo compreendido. Porque até essa pessoa pode lhe ajudar
a deixar o seu mapa mais compreensível. O meu nome é Cristian Nunes da Silva, esse é o meu e-mail, o endereço do nosso blog e muito obrigado.